Olá pessoal, nessa aula nós vamos fazer umas análises adicionais em cima do modelo de regressão linear simples e especificamente nós vamos aprender uma medida de qualidade de ajuste e a fazer inferência para os parâmetros do modelo. Bom, a regressão ela trabalha com a ideia de que a variabilidade da minha variável resposta y ela pode ser particionada em outras duas parcelas. A variabilidade total ela é representada pela soma dos desvios ao quadrado das minhas observações com relação à média da minha variável y. Quando eu tomo a soma desses desvios ao quadrado, eu tenho o que eu chamo de variabilidade total de y. Pode-se mostrar que essa variabilidade total ela pode ser particionada em duas partes. Uma delas é a soma dos desvios do meu valor ajustado na reta com relação à média do y tomado aos quadrados, que aqui vai ser chamado de soma de quadrados da regressão, e uma outra parcela que são os desvios ao quadrado do meu valor observado com relação à reta ajustada, que aqui é chamada de SQRes, que é a soma de quadrados do resíduo. Essa segunda parcela é a parte da variabilidade de y devida ao erro, e essa primeira parcela, a soma de quadrados da regressão, é o que a gente chama de variabilidade de y, que é explicada pelo modelo, ou seja, pela variável x. Para tentarmos visualizar esses desvios no contexto de regressão, vamos considerar que eu tenho um conjunto de pontos dispersos aqui nesse gráfico e que ao final eu tive um ajuste do meu modelo dado por essa reta crescente aqui, indicando que a estimativa da média do y, o y chapéu, né, é o beta 0 mais beta 1 chapéus, esses são os estimadores de mínimos quadrado, dado um valor da minha variável x. Bom, se eu tomasse todos os valores da variável y e calculasse uma média, vamos supor que esse valor da média fosse esse valor representado por essa reta constante. Então, para um ponto y específico, vamos considerar esse único aqui, a minha variação total do y com relação à média é dada por essa amplitude determinada por essa reta toda aqui. Então, a gente consegue ver que essa variação total ela pode de fato ser particionada na soma dos desvios do meu valor ajustado na reta com relação à média, que é essa parcela de cá, mais a soma somada, né, com o desvio do valor da distância entre a minha observação e a reta, que é o que a gente chama de resíduo. Essa parte correspondente à variação do y com relação à minha média até a reta, ela é determinada pelo valor de x. Né? Dependendo do valor de x, eu vou ter uma discrepância com relação à reta ou outra, ou seja, é a parte da variabilidade que é afetada pelo meu modelo. A outra parte resultante ela é simplesmente o erro aleatório que está envolvido no processo. Então, a gente consegue visualmente captar, né, essa relação aqui como sendo verdadeira dessa partição da soma de quadrados total entre a parte que é explicada pelo modelo, chamado de soma de quadrados da regressão, e a parte que é explicada pelo erro, que a gente chama de soma de quadrados do resíduo. Uma vez que eu tenha pegado os meus pares de observações x, y e estimado o meu modelo, né, ajustado a minha reta de regressão, eu consigo calcular todas essas quantidades dessas somas de quadrado. E elas são importantes para a gente calcular uma medida de adequação do modelo, porque quanto maior a parte da variabilidade total que é devida ao meu modelo, que é explicada pela minha variável x, melhor. Isso quer dizer que pouco da variabilidade do y está sendo explicada pelo fator aleatório, que é o erro, né? E isso é bom. Então, a gente vai construir uma medida de qualidade do ajuste que depende dessas somas de quadrado. Antes de eu falar especificamente dessa medida, eu vou só apresentar para vocês algumas formas alternativas de se calcular essas somas de quadrado, quando a gente tiver que fazer isso à mão ou para conferir alguma coisa, né? Essa soma de quadrados total, ela nada mais é do que aquele SYY, a soma dos desvios ao quadrado da variável y com relação à média. A soma de quadrados do resíduo, ela é a soma de quadrados total, que eu posso ter calculado dessa maneira, menos a estimativa de mínimos quadrado para o beta 1, multiplicada pelo SXY, que se a gente voltar nos materiais passados, vocês vão ver que é a soma dos produtos dos desvios de x e y com relação às suas respectivas médias. Essas quantidades, em geral, a gente já calcula, né, antes de obter os estimadores de mínimos quadrados ou o coeficiente de correlação. Então, em geral, isso já vai ter sido calculado antes. E depois que eu tenha calculado duas dessas quantidades, a que sobra, a soma de quadrados da regressão, é simplesmente a diferença do total menos o do resíduo,
dada a relação linear que existe entre elas. Bem, se a gente tem os valores da soma de quadrados da regressão e a soma de quadrados total, a gente consegue calcular uma medida de qualidade do ajuste chamada coeficiente de determinação. Em geral, ele é denotado como sendo a letra R ao quadrado, e ele mede para a gente a proporção da variabilidade total do y, que é explicada pelo modelo de regressão. Essa proporção ela é dada pela razão entre a parte da variabilidade que é devida ao modelo, ou seja, aquela parte explicada por x, a soma de quadrados da regressão, dividida pela variação total. De forma equivalente, ela pode ser dada como 1 menos a soma de quadrados do resíduo dividido pela soma de quadrados total, porque essa razão é a parte da variabilidade do y que não é explicada pelo modelo, certo? E usando as fórmulas anteriores, a gente vê que, na verdade, ela pode ser calculada utilizando esse estimador que está destacado aqui agora. Esse R ao quadrado, né, o coeficiente de determinação, ele está sempre entre 0 e 1, porque como a variabilidade total ela pode ser no máximo, né, totalmente explicada pela regressão ou totalmente pelo erro, ele nunca vai estar fora desse intervalo. E no caso da regressão linear simples, uma observação importante fazer é que esse coeficiente de correlação ele coincide com o quadrado do R, que é o coeficiente de correlação linear de Pearson entre x e y. Então, na verdade, quando a gente está naquela análise descritiva inicial e você calcula a força da relação linear entre x e y e faz essa análise, o quadrado daquele coeficiente ele já retorna para a gente, né, o quanto da variabilidade da minha variável y, que vai ser a variável dependente na análise, vai ser explicada pelo modelo que inclui apenas aquela variável x como variável explicativa. Então, para exemplificar o cálculo disso, eu vou retornar de novo ao exemplo que eu tenho sempre utilizado para essa parte, que é aquele exemplo onde a minha variável y é uma medida de consumo de combustível de um certo modelo de carro e a variável explicativa é o peso desse carro, né, o x. Então, se a gente retorna e pega os valores que nós obtivemos na aula passada para esse exemplo, a gente obtém um coeficiente de correlação R² de 0,7249. Em geral, a gente representa como em percentual, né? E a interpretação disso daqui é que 72,49% da variabilidade do consumo, ou seja, da minha variável y, é explicada pelo modelo de regressão linear simples, que tem o peso do carro, a variável x, no nosso caso, como variável preditora. Ou seja, o erro e diversos outros fatores aleatórios que podem influenciar no consumo correspondem apenas ao que sobra dessa parte da variabilidade do y, ou seja, uma boa parte, né, da variância do consumo ela é explicada apenas se eu souber o peso do carro, que é uma coisa boa. Quanto maior esse coeficiente de determinação, melhor é o ajuste do meu modelo, melhor é o modelo estimado. E agora que a gente sabe a respeito dessas somas de quadrado, eu vou retornar um passo e lembrar para vocês que além do intercepto β0 e da inclinação β1, a variância do termo de erro, o εi, ele também é um parâmetro desconhecido do modelo, que a gente denotou por sigma ao quadrado, né? É o termo responsável por incluir a variabilidade em torno da reta, ele tem uma variância que é assumida a ser constante ao longo da reta, e esse parâmetro ele pode também ser estimado a partir dos dados. A gente utiliza os resíduos para fazer a estimativa dessa variância. Os resíduos é como se fossem uma amostra desse meu erro e são dados pela diferença, né, entre o valor observado e o valor ajustado para cada unidade amostral, e o estimador não viciado com boas propriedades para essa variância, que eu estou chamando aqui de sigma ao quadrado chapéu, a estimativa, ele é dado pela soma de quadrados do resíduo dividido por n menos 2. Tá? Essa é a estimativa para a variância do erro. Em geral, essa razão do soma de quadrado por essa quantidade, ela é chamada de quadrado médio do resíduo, QM-RES. Em alguns livros vocês podem ver essa notação. Tá? A estimativa para essa variância do erro, ela é útil quando a gente vai fazer inferência para os parâmetros do modelo, ou então construir intervalos para as predições que são feitas, intervalos de confiança. A gente não vai chegar a ver isso aqui na disciplina, a gente vai só fazer os testes de hipótese para o parâmetro na sequência, e aí vocês vão ver a importância de ter uma estimativa para essa variância do termo do erro, que afinal é também desconhecida. Então, só para a gente ver qual é essa estimativa naquele exemplo 1, se eu pego, né, a soma de quadrados do resíduo e faço o cálculo usando as fórmulas anteriores, vocês vão ver que essa soma de quadrados do resíduo é 12,9.
nós tínhamos uma amostra de tamanho 10, então fazendo o cálculo, a estimativa para a variância do termo de erro nesse meu problema aqui de analisar, né, o consumo de combustível com relação ao peso dos carros é de 1,6125. Então, com isso, agora nós sabemos estimar, né, o intercepto, a inclinação, a variância do erro, calcular uma medida de qualidade do ajuste, a gente sabe interpretar o modelo que nós obtivemos e utilizá-lo para fazer predição. Só que um passo importante no processo de análise do modelo de regressão é a verificação da sua adequação através da realização de testes de hipótese com relação aos seus parâmetros. Esses testes são úteis para verificar se, na população, realmente é plausível assumir a relação linear que foi ajustada, com base na única amostra que nós temos disponíveis. Então, é um processo de inferência similar ao que a gente fazia quando pensava num teste de hipótese para uma média de uma população, por exemplo. Por quê? Eu tenho uma única amostra disponível, a partir dessa amostra eu estimei uma relação linear, mas será que na população de fato essa relação linear ela pode ser assumida? As variáveis na população elas têm uma relação e esses parâmetros que eu estimei podem ser usados para explicar de fato essa minha relação ou não? Esse processo de tomada de decisão sobre a significância do modelo é feito por testes de hipóteses e eles vão depender de algumas suposições feitas a respeito do termo de erro aleatório. Todas as suposições necessárias para a validade dos testes de hipótese que nós vamos aprender na sequência estão listadas aqui nesse slide. Então, assume-se que os erros, o epsilon i, que aparece lá no nosso modelo de regressão, eles são independentes e normalmente distribuídos com média igual a zero, ou seja, o valor esperado do epsilon é zero, e uma variância constante ao longo da reta, de forma que para todo i, a variabilidade, né, em torno desse ponto, ela é a mesma. Nessa figura aqui a gente consegue visualizar um pouco o que significam essas suposições. Então tomem o plano aqui formado, né, pelos meus eixos y e x e existe a minha reta que representa a média do y dado um valor da minha variável x em cima desse plano. Essa reta ela é para a gente o valor médio do y e a média é exatamente essa relação linear devido à suposição de que a média do erro ela é igual a zero. Tá? Além disso, o que está sendo suposto é que, para cada observação x, a variação em torno da minha média dessa reta, né, que a gente quer obter, ela é a mesma e ela é dada com o comportamento de uma distribuição normal. Então, é como se para cada x que eu tenho fixado, o valor do y ele vai ser gerado por essa expressão linear, mais um fator aleatório que está vindo de uma distribuição normal com média zero e uma variância sigma 2, que é a mesma em cada ponto dessa minha reta. Sobre essas condições, a gente consegue definir um teste de hipótese usual para verificar a significância do intercepto e da inclinação, como nós vamos ver agora. Primeiramente, eu vou falar do teste de hipótese para inclinação, o beta 1. Esse teste ele é útil, então, para a gente verificar se existe, de fato, a relação entre x e y na minha população. As hipóteses de interesse para responder a essa pergunta são H0, beta 1 igual a zero, versus a hipótese alternativa H1 de que beta 1 é diferente de zero. Tá? Se a gente conduz um teste de hipótese e rejeita a hipótese nula, significa que nós temos evidência de que, de fato, as variáveis são relacionadas linearmente na população, ou seja, existe um fator linear que relaciona essas duas variáveis na população. Se nós não rejeitamos a hipótese nula, quer dizer que aqueles dados não trouxeram evidência suficiente de que exista essa reta que relaciona x e y na população. Tá? A estatística de teste que aparece aqui, eu chamei de T observado, ela tem no seu numerador um contraste entre a estimativa pontual que nós tivemos para a inclinação, que é o beta 1 chapéu, obtido lá pela minimização de quadrados do erro, né? Comparada com o valor suposto em H0, então essa diferença contrasta o que os dados trazem de informação para a gente com aquilo que está sendo suposto na hipótese nula, e essa diferença ela é ponderada por uma medida de variabilidade, que é chamado de erro padrão do estimador, que nesse caso é a raiz quadrada da estimativa da variância do erro, dividida por aquele termo SXX. Tá? Sem entrar em muitos mais detalhes,
sobre a suposição de que H0 é verdadeira e sobre a validade daquelas suposições a respeito do termo de erro que eu comentei anteriormente, pode-se mostrar que a distribuição amostral dessa estatística T observado é uma distribuição T-student com N-2 graus de liberdade. Então, se eu tenho uma maneira de calcular um valor para essa estatística e eu tenho uma distribuição amostral conhecida para ela, eu sei dizer se aquele valor observado é grande o suficiente ou não para eu rejeitar a hipótese nula, usando o critério de valor P ou o critério da região crítica apropriado, né, com base na distribuição T-student com N-2 graus de liberdade. De forma similar, nós também podemos estar interessados em verificar se a minha reta ela passa pela origem ou não, ou seja, verificar se o meu intercepto é zero ou diferente de zero. Tá? Se ele for zero, significa que eu não preciso estimar esse parâmetro, então, na verdade, a minha equação de regressão seria apenas o y igual a um beta 1x mais o erro, certo? E de forma similar, a estatística de teste que pode ser utilizada, ela traz em seu numerador, né, o contraste entre a estimativa obtida por beta 0 com os dados, com relação comparada, né, com aquele valor estipulado na hipótese nula, sob uma medida de variabilidade que é chamado de erro padrão do estimador, nesse caso, erro padrão do beta 0 chapéu. Nesse caso aqui, essa medida de variabilidade é a raiz quadrada do produto da estimativa da variância do erro com esse fator aqui, que a gente obtém dos dados, e de novo, supondo que H0 é verdadeira e que todas aquelas condições, né, sobre o erro, elas são satisfeitas, a distribuição amostral dessa estatística é também uma T-student com N-2 graus de liberdade. Então, nós somos capazes de calcular com os dados um valor observado, de fato, para essa estatística e comparar ele com valores críticos da distribuição T-student com N-2 graus de liberdade, ou calcular o valor P também, de maneira apropriada, e chegar a uma conclusão se a gente rejeita ou não a hipótese nula, dado um nível de significância alfa que a gente esteja interessado. Utilizando esses resultados agora para o nosso exemplo 1, aquele que relaciona o peso dos carros com o consumo de combustível, eu vou primeiro testar as hipóteses de que a inclinação ela é significativa, ou seja, existe de fato essa relação linear na população. Quando eu pego as quantidades que nós já estimamos anteriormente aqui nas nossas aulas, a estatística observada para esse caso ela é menos 4,546. A estatística amostral para a distribuição amostral dessa estatística, sobre as suposições do erro e todas as condições necessárias, ela é uma T-student com 10 menos 2 graus de liberdade, né? N menos 2, no nosso caso o N é 10, então é uma T-student com 8 graus de liberdade. E por se tratar de um teste bilateral baseado nessa distribuição T8, o meu valor P ele é dado por 2 vezes a probabilidade de ir na T com 8 graus de liberdade eu encontrar um valor mais extremo para a minha estatística do que eu tive em valor absoluto aqui. Então, para encontrar esse valor P, a gente teria que ir na distribuição T-student com 8 graus de liberdade e localizar aqui exatamente o valor que nós estamos interessados, que é o 4,546. Se a gente encontra esse valor aqui, bastaria olhar qual é a probabilidade acima desse valor para nós multiplicarmos por 2 e então termos o valor P, mas de forma similar como foi feito em outros casos, né, a gente não tem o valor exato, mas eu sei que essa probabilidade ela é necessariamente menor do que 0,0025. Então, o meu valor P ele é necessariamente menor do que 2 vezes o 0,025, que é 0,005. Com essa conclusão, e utilizando um nível de significância de 5%, né, eu chego à conclusão de que H0 deve ser rejeitada. Ou seja, existem evidências de que a relação linear entre x e y ela é significativa na população. Rejeitar H0 significa rejeitar a suposição, né, a hipótese de que o beta 1 seja nulo, ou seja, ele não é nulo, existe de fato a relação linear entre x e y na população. De forma similar, nós podemos conduzir o teste para verificar se o beta 0 é zero ou não, tá? E aí, calculando a estatística de teste, o valor para ela dá 17,118, e da mesma maneira, a gente teria que ir na distribuição T com 8 graus de liberdade e encontrar a probabilidade de nessa T eu ter um valor acima de 17 e alguma coisa. Então, eu sei que necessariamente esse valor P ele é menor do que 0,0005. Então, eu coloquei aqui de forma genérica que ele é aproximadamente zero, porque essa probabilidade vai ser muito baixa mesmo.
Então, existem evidências de que o intercepto é significativo e, portanto, ele deve ser mantido no modelo. Quando o intercepto não é significativo, a gente pode voltar e fazer o ajuste, né, calcular as estimativas apropriadas apenas para o beta 1, tá certo? Vai ser um outro estimador, mas para a gente aqui, o importante é só saber que existe essa possibilidade. Então, antes de fechar e deixar vocês com os exercícios para praticarem, eu vou comentar que sempre quando a gente vai resolver um problema de regressão, na verdade, a gente usa um software estatístico. O Excel, Minitab, R, SAS, qualquer outro que seja disponível. Às vezes até algumas calculadoras já fazem essas estimativas de μ² diretamente. Mas quando a gente faz isso no computador, a gente em geral tem uma saída com análise completa e essa análise inclui uma tabela chamada tabela de análise de variância, ou ANOVA. Essa sigla vem do inglês. Tá? Essa tabela ela traz todas aquelas medidas sobre as fontes de variação do y. Então, ela tem aqui a fonte de variação é a regressão, então ele retorna o valor da soma de quadrados da regressão, o SQREG, ele retorna a soma de quadrados do resíduo, o SQRES, e a soma de quadrados total. Para cada uma dessas somas de quadrados existe uma quantidade chamada graus de liberdade, que na regressão simples é sempre igual a 1 para a fonte de variação regressão, é sempre n-2 para os resíduos e n-1 para o total, né? Então, nessas duas primeiras colunas usuais dessa tabela nova, na verdade, basta duas das quantidades para a gente ter a outra, porque o total é sempre a soma da parcela da regressão e dos resíduos, tá? E existe uma outra coluna chamada de quadrado médio, que é basicamente a divisão, né, a razão entre a soma de quadrados com o grau de liberdade apropriado. Então, quando aparecer alguma coisa do tipo quadrado médio da regressão, em alguma análise, que se você chegar a ver alguma coisa desse tipo, ela é a soma de quadrados da regressão dividido por 1, nesse caso da regressão simples, e no quadrado médio do resíduo é a soma de quadrados do resíduo dividido por n-2, tá? Como eu especifiquei aqui embaixo. E nessa tabela ainda vem uma análise adicional de uma estatística chamada F, em geral denotada por F0 ou simplesmente F, que é a razão entre o quadrado médio da regressão sobre o quadrado médio do resíduo. Essa estatística, ela fornece para a gente uma maneira equivalente de testar as hipóteses a respeito da significância do beta 1 na regressão simples. Tá? Essa estatística tem uma distribuição amostral chamada F de Fischer-Snedecor, ela depende de dois parâmetros, que são os graus de liberdade da regressão e o grau de liberdade do resíduo, mas quando a gente calcula o valor P ou vai tomar uma conclusão para com base nessa estatística, a conclusão vai ser a mesma se a gente tivesse usado o teste T que nós vimos antes. Então, o teste T para a gente ele é suficiente, mas é bom a gente saber que existe esse tipo de resultado para quando a gente for analisar uma saída de computador, a gente entender o que é aquilo que está sendo liberado ali para a gente, tá? Então, tanto esse teste F como o teste T, o valor P deles vão ser equivalentes. O valor da estatística é diferente, mas o valor P é equivalente, até porque eles estão testando a mesma hipótese, tá certo? E, dado isso agora que nós aprendemos, vocês são capazes de conduzir os testes de significância para os parâmetros beta 0 e beta 1 com base nas estimativas que vocês obtiveram naqueles exercícios que eu sempre deixei ao final das aulas. Então, agora vocês podem complementar o exercício fazendo esse processo de inferência, tá certo? E por hoje é isso. Bons estudos. Até a próxima.